Como que você vê essa debandada, assim? Teve também muita especulação quando o Lula ganhou, até antes também da época da Dilma, depois do Bolsonaro. Essa debandada de brasileiros para fora. E de empresas, né? Tem muita empresa fechando também. De empresas indo para fora. Aqui você deve a isso. Eu tenho um pouco de noção já a que você deve a isso. Mas tirando essa parte segurança jurídica, para começar. Segundo, porque o Brasil resolveu colocar um cara que foi condenado por corrupção de novo na presidência, né, mano? Isso não é normal. Você acha isso normal? O cara que foi preso... Tudo bem que ele foi preso de uma maneira esquisita, mas ninguém duvida que o Lula tinha... Não, muita gente duvida. Opa, eu duvido. Você duvida? Duvido. Entendi. Você tá risado, eu duvido mesmo, cara. Entendi. Duvido. Tá, não, porque, tudo bem. Eu duvido que o sol é quente também. Não, o sol é quente pra caralho. Mas, não, porque você pega a questão do Lula. E eu acho que é mais complexa a debandada de empresas. E eu acho muito triste, assim, porque eu acho que o governo, e palavras mesmo, comentários, fazem com que a gente perca uma série de investimentos, saúde. O Lula declarou o mercado como inimigo, dele. Tá maluco? Não, então, essas palavras são muito prejudiciais. Só que, no fato dele ser preso, eu não acho que isso não tem nada a ver. Até porque, assim, do ponto de vista internacional, e aí você tudo bem, mas é isso que importa no final das contas. Não, importa o que é a verdade. A verdade importa. Não, mas tô dizendo para investimentos, para geração de emprego. Sim. O Lula garante essa estabilidade muito mais do que o Bolsonaro. Eu não acho que garante não, viu? Para as grandes empresas, para... Ele vai ter negócio com essas empresas ISG e tal, com os globalistas. Os globalistas vão jogar dinheiro aqui. Mas, por exemplo, o pessoal tinha muita expectativa de que o Lula ia focar em negócios que iam prejudicar a gente com a Bolívia, com a Venezuela, com Cuba. Não, a prioridade que ele está dando é com o Mercosul, é com os americanos. Fazer uma moeda única, né? Não, mas isso aí é... loucura, né? Não, mas isso aí, primeiro, isso aí não é uma questão, uma moeda única como a União Europeia, é uma moeda única para algumas transações comerciais e também, não saiu, ninguém chegou a discutir de fato isso. Agora, o que eu acho, e aí você já falou sobre, mas vamos se estender sobre isso, se você topar. Claro. O Lula, ele garante uma estabilidade internacional maior do que o Bolsonaro. Ele garante o apoio dos globalistas. É só isso que ele garante. Em termos de investimentos, ele garante mais. Ele traz essa segurança. Cara, a Amazon tá saindo daqui. Então, mas a gente tem um meio de governo. Isso é tudo que está acontecendo agora é reflexo do governo passado, né? Não é reflexo de agora. Em um mês de governo, a gente não pode dizer que teve algo bom ou ruim por parte do governo. A própria eleição, né? Eu acho que é um fator determinante na decisão de muita gente, né? Foi depois da decisão do Lula que eu decidi sair do país também, né? Que também foi um pouco junto. Não, o Flow foi antes, né? Sim, eu acho que eu já queria sair, né? Mas eu acho que o Lula ganhar com a presidência só garantiu que eu ia sair mesmo, tá ligado? Porque, cara, o Lula não é o futuro, velho. O Lula é o atraso da política. O Lula é o sistema. Então, não vai vir coisa boa disso. Vai vir só... O Brasil vai vender parte do nosso território para a Europa, que vai explorar os nossos minérios, e eles vão colocar a desculpa de que eles estão protegendo o meio ambiente, quando, na verdade, eles vão ser os caras que vão estar explorando, né? Porque a Alemanha precisa de vários recursos minerais que estão no Brasil, né? Eles têm interesse na Amazônia por causa disso. Porque não é por causa do meio ambiente, não. Eles querem as riquezas que tem no solo. Porque eles estão acabando na deles e eles vão precisar do nosso. Então, é isso que eles querem. E o Lula vai dar para eles isso. Que vai ser ruim para nós. Como soberania de país, a gente vai estar ultra enfraquecido. Mas você concorda que esse debate de que seria um governo bolivariano, uma nova Venezuela, tudo caiu por água abaixo? Porque... Só caiu porque tem uma oligarquia que não é isso. A oligarquia é outra coisa. Então. Por isso que eu falo, se depender só do PT, seria outra coisa. Sim. Tanto que essa oligarquia que a gente estava falando, que agora, inclusive, está em Portugal, né? Num evento liderado pelo Dória, que também faz parte e tal. E assim, e não é só... E não é o fato dele ser da oligarquia que faz eu ter críticas também, porque ele fez coisas boas também nessa questão. Mas o que acontece? Essas pessoas, elas têm outros interesses a despeito do PT, né? Tanto que agora a China ela estava fazendo negócios unilaterais com o Uruguai, né? E aí o Lula chegou, por influência, por pressão, falou: não, a gente não vai priorizar a negociação do Mercosul com a China, a gente vai priorizar com a União Europeia.
Então, quer dizer, ele está abrindo mão de negociações com o maior país socialista do mundo para fazer com os europeus e americanos. Porque ele é escravo da agenda woke, da oligarquia. Porque isso que eu tô te falando. Mas você acha isso necessariamente ruim? Eu acho horrível. Eu acho que a gente tinha que estar priorizando fazer negócio com a China e não com a Europa. A China é um país muito maior, com muito mais consumidor, com muito mais dinheiro, tá ligado? Do que a Europa. Então, a Europa não é a prioridade. Inclusive, nesse acordo do Mercosul, que quer ser feito com a Europa demanda do Brasil várias coisas ruins, vários direitos que a gente perde de explorar nossas terras. Esse é o interesse da Europa. A Europa quer controlar o Brasil. Então, esse negócio do Mercosul com a Europa não é algo positivo pra gente. É só o Lula, primeiro, enfraquecendo a soberania do país, criando um órgão internacional que vai ter a prerrogativa de negociar pelo Brasil. E, ou seja, quem vai decidir é os caras de um bloco econômico e não agentes políticos eleitos aqui, entendeu? Vão ser agentes políticos indicados por agentes políticos que foi a mesma coisa que eles fizeram na União Europeia e você viu a merda que deu. A Europa agora está em frangalhos. Os caras estão tendo revolta todo dia na rua, os preços estão subindo, eles estão queimando carvão, entendeu? Eles estão com problema de gato. Então, entrar no mesmo jogo político que tá sendo feito na Europa, a gente importar isso aqui para a América Latina, eu acho um erro. É só uma forma da oligarquia brasileira centralizar o poder nesse grupo internacional e assim ceder para a oligarquia internacional, criando o grupo de esfera de influência globalista que está se implementando. Mas isso começou no governo Bolsonaro, porque existia uma sensação... O Guedes falou sobre a moeda única, né? Ele propôs a moeda única com a Argentina, né? Inclusive. Paulo Guedes. Não só isso. Eles tinham uma questão ideológica muito grande, que eu acho que não tem que ter quando fala de comércio internacional. E por isso eu achei massa você falar que tinha que priorizar com a China ao invés da União Europeia. Sim. Porque tinha um caráter ideológico, não só nas relações comerciais, mas nas relações políticas e diplomáticas do governo Bolsonaro, que era muito ruim. E por isso também que, do ponto de vista econômico, isso era muito ruim. Tanto que, não só a questão do passaporte, que... Pô, o Bolsonaro tirou visto para americano, para australiano, para japonês e de forma unilateral, sem a contrapartida deles. Sabe? O que é fraquíssimo, né? Isso é de uma subserviência absurda. Sim, é ridículo. E outros negócios também com a Europa. Mas nisso eu concordo totalmente. Até o Aldo fala um pouco sobre isso e tal. E é evidente que ninguém é bonzinho, né? Todo mundo é sobre negócio. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso sem viés ideológico. Sim, com certeza. E ainda mais quando o viés ideológico que a Europa quer impor na gente é um viés completamente colonialista. Eles querem tirar direitos soberanos do Brasil. É isso que eles querem fazer. Hoje há um movimento de internacionalizar as leis. Entendeu? Inclusive, o Alexandre de Moraes, nessa palestra que ele foi dar, ele falou que tinha que criar um órgão internacional para combater fake news. Entendeu? Então, esses caras, eles são agentes do globalismo. O Alexandre de Moraes, o Alckmin, entendeu? E o Lula tá assim com esses caras. Esse é o problema, entendeu? Eu acho que o Lula nem pensa igual aos caras, entendeu? Eu acho que o Lula gostaria muito de fortalecer as relações com a China muito mais do que com a Europa, entendeu? Só que ele não manda, ele não é o presidente de verdade. O presidente é a oligarquia, que está assim com a oligarquia internacional, que são os globalistas, que querem transformar a ONU e a OTAN num poder hegemônico que organize o sistema global à moda deles. É por isso que está tendo guerra na Rússia. É por isso que a China tá falando que vai pegar Taiwan e os Estados Unidos mandando todo mundo sair da China. Porque está rolando uma guerra pelo controle hegemônico das relações políticas internacionais. Entendeu? E o Lula hoje está junto com o lado ocidental dessa guerra, apesar dele ter afinidades com o lado oriental.